Todos. Vamos fazer nossa oração primeiro, depois a gente vai para o texto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Já Deus, a gente está começando hoje um pouquinho atrasado, já é 8 horas. A gente tem que começar mais cedo, né? Mas a gente, vamos lá, Deus é bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, nos encontramos na Tua presença. Nos encontramos, ó Deus, na Tua presença porque precisamos, ó Deus, aprender mais de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Precisamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer de nós, meu Pai. Como nos comportar, Senhor, como agir em certas situações. E para isso precisamos aprender a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine nesta noite. Que o Senhor nos conduza nesta noite. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, o caminho certo, para que possamos, ó Pai, estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Para que tudo que nós venhamos fazer neste lugar, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Toma a direção, ó Deus, deste culto, de ensinamento da palavra. Toma, Senhor, direção, meu Pai, da nossa vida, do louvor, de tudo que vai acontecer aqui hoje. Que nós possamos, ó Deus, agradar o Senhor nesta noite, como todos os outros dias, ó Pai. Para que o Teu nome possa ser glorificado. Que ninguém exalte o homem, que ninguém seja exaltado, ó Deus, por outra pessoa, mas que o Senhor seja exaltado. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor reine nos corações de cada um que aqui se encontra. Que o Senhor reine nesse lugar para sempre, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Isso, Tiago capítulo 2. Toda quinta-feira a gente já começa com um ensinamento, amém? Depois a gente adora para ir para casa. Tiago capítulo 2, verso 14. Na minha tradução, NTLH. Para o ano, talvez, quando eu terminar de ler essa Bíblia, a gente pode até passar para outra Bíblia. Mas a gente vai ver como é que vai fazer. Eu gosto muito dela porque é bem simplificada. Confesso que até me atrapalho na leitura, acostumado a ler Almeida. Às vezes a gente vem com o texto já decorado na cabeça. E a gente vai, às vezes cita o texto da Almeida no lugar do outro. Mas aí é vício de leitura, a gente às vezes se atrapalha, mas nada que atrapalhe a essência do texto, né? Amém? Diz assim, todos encontraram? Tiago, isso, a carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. Queria falar hoje sobre um assunto que tem confundido a mente das pessoas, né? Tem muita gente que não entende isso. Amém? Isso. Diz assim: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada das ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmã que precisam de roupa, que não tenha nada para comer. Se vocês não lhe dão o que elas precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada das ações, ela é coisa morta. Amém? Eu queria que você sentasse em nome de Jesus e queria começar a falar desse tipo de fé que Tiago está aqui falando. Tiago está se referindo à caridade. As obras que Tiago está se relacionando é as obras da caridade. Muita gente confunde essa obra de caridade que Tiago está se referindo com obras da lei, por causa do texto que Paulo cita em Efésios capítulo 2, que nós vamos ler daqui a pouco, que ninguém é salvo pelas obras. Só que Paulo está se referindo das obras da lei, e Tiago está se referindo das obras de caridade. Muitas pessoas não entendem a diferença do texto, e eles às vezes confundem
e eles ficam, alguns levam para o lado somente da caridade e outros levam para o lado dos dogmas, dos costumes, das ordenanças da lei judaica. E as pessoas não sabem distinguir o que os dois autores estão falando. A gente tem que entender o contexto bíblico de cada autor. Tiago escreve uma carta no intuito, em uma intenção, e Paulo escreve aos Gálatas, ao HG de Efésio, aos Romanos, com outro intuito. Então você tem que entender o que é isso. O que é a fé sem obras é morta, que Tiago está se referindo, e o que Paulo está dizendo, que ninguém é salvo pelas obras. Tiago está falando das ações, que é produzida pela fé. E Paulo está falando da fé que produz a salvação. É diferente, bem diferente. Só que nós precisamos entender isso para que a gente não fique aí citando o texto errado ou também ensinando pessoas a viverem na caridade achando que estão salvas. Por quê? É o que ele já diz o texto, a própria hermenêutica do texto já está explicando. Tiago diz, né? Que adianta eu dizer que tenho fé, se eu vejo o meu irmão com fome, sem roupa, e eu não ajudo o meu irmão. Eu como bem, visto bem, e estou vendo o meu irmão sofrendo e não ajudo ele. O próprio texto já está dizendo que são obras de caridade. Então, quando Paulo está dizendo que a fé sem obras é morta, é que Tiago está dizendo que quando a fé sem obras é morta, ele está dizendo que se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que produzir os frutos da fé. E os frutos da fé é amor. Eu tenho amor. Então, os dois fundamentos bíblicos, os maiores fundamentos bíblicos, Jesus se resumiu nos mandamentos. 2 mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento. Ou seja, nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, então, qual é o segundo maior mandamento agora? Que vem pós esse? Amamos o nosso próximo. Amarás o teu próximo como? Ou seja, eu não posso estar de barriga cheia e deixar o meu irmão com fome, porque como eu me amo, como eu gosto de comer, eu também entendo que meu irmão precisa também se alimentar. Se eu preciso vestir, eu entendo que o meu irmão também precisa de vestir, de um teto, de ser acolhido. Então isso é a essência do amor. O próprio apóstolo João, em uma das cartas dele, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, é mentira. A fé não vale nada, a fé é ineficaz. Não tem nada a ver. É uma fé mentirosa. Eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus, mas meu irmão está precisando de ajuda e eu não ajudo. Eu não quero saber. Farinha pouca é meu pirão primeiro. Eu só penso em mim. Então aí eu não estou mostrando os frutos da minha fé em Deus, do meu amor em Deus. Jesus contou uma parábola do samaritano, do bom samaritano. Não é verdade? Todo mundo conhece essa parábola, né? Aí veio aquele religioso lá. O homem foi assaltado, saiu machucado, estava caído à beira do caminho. Aí veio o religioso, o conhecedor da lei, passa e aí vem o levita, de novo, outra pessoa também que se dizia cheia de Deus, que se dizia uma pessoa serva de Deus, veio, tá vendo? Mas vem um cara lá, samaritano, excluído, que não tem nada a ver, que não confessava nada disso, e aí vê o pobre caído, e ele vai lá, ajuda e ainda paga, para poder a hospedaria cuidar dele. Então, ele praticou naquele momento obras de caridade, que provou, pela obra da caridade, provou a fé que ele confessava ter e o amor para o próximo. Por quê? Porque não adianta eu falar, não adianta eu dizer, eu posso chegar aqui no altar e pregar para você, se eu não tiver uma vida que condiz, uma vida que prove que o que eu falo aqui é verdade, então é hipocrisia da minha parte. Se eu digo que eu amo, eu tenho que provar que eu amo. Já viu um pai que diz que ama o filho e ele não passa um dia com o filho, ele não está nem aí para o filho, ele não, só bota a comida dentro de casa e some? Ele está dizendo que ama, mas não mostra. Não parece. O filho vai achar que o pai ama desse jeito?
se não dá atenção? A esposa e o marido que se diz que se ama, mas eles nem se ajudam. Eu estou até um polêmica esses dias, a Camila Barro dizendo aí que a mulher tinha que ter a mulher gosta do macho alfa. Não, eu entendi o que ela quis dizer. Ela não está errada. Que o homem não pode ser um banana. A mulher não quer um homem banana. A mulher casa para ter um porto seguro. E ela não pode ser, mas também o homem não pode ser um machista. Ele tem que lavar um prato, ajudar a mulher, ele tem que ser companheiro dela. Então ela explicou muito bem. Agora pegaram a fala da mulher lá, distorcida. O povo gosta de fazer isso na internet. E eu admiro muito Camila Barros. E eu aconselho você, mulheres, a assistir, porque ela tem uma linha teológica, entendeu? Ela consegue trazer o equilíbrio entre a graça e o conhecimento. E a gente necessita disso. Ela é uma pessoa que eu admiro. Tanto ela como o esposo. Então o que acontece? Nós precisamos entender que as obras que nós de caridade, ela mostra, ela revela o que está dentro da gente, o nosso amor. E aí Tiago ele fala sobre isso. Tiago continua dizendo, olha, versículo 18: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho as ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações. Como eu posso ter fé se ela não é acompanhada das ações? Vamos dar exemplo? Abraão, pai da fé. Todo mundo conhece Abraão como pai da fé. Mas Deus provou Abraão, não provou? Deus pegou e pediu o quê? Para provar a fé dele. Porque Deus, o próprio Deus, conhecendo os corações, sabendo da fé de Abraão, ele quis que Abraão manifestasse as obras da fé. Ele quis que Abraão mostrasse na prática. Não porque Deus não sabia, mas Deus queria mostrar para Abraão mesmo como era que tinha. E até para a gente, como exemplo, que não adianta eu dizer que tenho fé se eu não pratico as obras. Por exemplo, Abraão foi chamado para sair da meio da parentela e ir para um lugar onde Deus mandou ele ir. Ele foi por quê? Por fé. E qual foi a ação de Abraão? Obedecer, sair do meio da parentela e ir. Então ele manifestou as obras da fé. Então, quando a gente manifesta as obras da fé, então a gente está provando para nós mesmos, para quem está ao nosso redor, e a gente está dando prova a Deus que nós cremos. Vou dar um exemplo aqui que as pessoas até polêmico. Malaquias 3:10, o dízimo. Trazer todo o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, vou explicar. Casa do tesouro, naquele tempo, não era o templo de oração, não. Tinha um depósito separado onde guardava os mantimentos. Era lá que levava o dízimo. Aí depois Deus diz assim: e fazei prova de mim nisto. Fazer o quê? Prova de mim nisto. Ou seja, se vocês agirem, mostrar os frutos da fé de vocês, depositando confiança em mim, depositando na casa do tesouro, eu vou provar a vocês que essa fé funciona. E eu vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida, tal que não haja onde colocar. Então, o que está acontecendo aí? Há um conjunto, a fé e as obras acompanhadas. Essas obras é a ação que é produzida porque você crê. Essa ação vem da crença. O simples fato de você sair da sua casa e vir até a igreja, você está provando com obras que você crê. Você acredita e faz o quê? Se desloca. Provando que você crê. Se eu disser que eu creio em Deus e eu ficar dentro de casa lá o tempo todo, não vou cultuar, eu sou crente? Eu sou crente. Que até o diabo crê e treme. Mas eu não estou provando para Deus e nem para ninguém as obras que essa fé produz. E ele continua dizendo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada das ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Em alguma tradução, por meio das minhas obras.
Eu vou mostrar, ele está dizendo, a minha fé por meio das minhas ações. Então, quando eu vejo um irmão com fome, que eu pego lá e dou um pão a ele, dou um agasalho, eu estou mostrando que pela minha fé, eu posso ajudar o meu irmão. Quer ver que mostra a fé? Você tem uma feira dentro de casa, vou dar um exemplo. Você está lá, comprou sua feira para passar o mês. E chega o seu irmãozinho morrendo de fome, ensinar para comer em casa. Aí você chega lá, divide a sua feira com ele e dá. A sua feira foi programada para passar o mês. Você tirou a metade dela, agora só tem metade do mês. Você está provando o que agora com isso? Que você confia em quem? Que Deus não vai deixar você passar e nem o irmão passar fome. Você está confiando que você está tirando do seu para dar e que não vai ficar faltando na sua casa. Isso aí você está mostrando para todo mundo que você crê, até para você mesmo. Eu acredito em Deus, que Deus não vai deixar eu desamparado, porque eu pratiquei as obras da fé. É isso que Tiago está se referindo. E tem muita gente que não aprendeu ainda, e principalmente no meio da gente. Pessoas que não conseguem olhar ao seu redor e se sensibilizar com o sofrimento do irmão. Na casa dela tem comida, ela está com saúde, o casamento dela vai bem, o trabalho dela vai bem, mas o do irmão não. E aí, quando o irmão chega para ela e diz: ô irmã, eu estou na prova, ô irmão, eu estou na prova, amém, eu vou orar por tu. Mas não pergunta: ó, você está precisando de alguma coisa lá? Está tudo bem, tem comida, as crianças estão bem? Ou, irmã, não se preocupe não. E no outro dia ela vai na porta ou de casa: ô irmãzinha, paz do Senhor, ó, Deus mandou lhe dar, Deus mandou fazer. Isso aí, o que é que Tiago está ensinando para essa igreja? Que a igreja é uma igreja que cria, mas não era uma igreja que a igreja ainda não sabia praticar as obras da fé. E a carta de Tiago, ela fala toda de prática. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Ele fala tudo de prática da fé. Tiago está se referindo a praticar o que você diz ter. É isso. Tiago está se referindo a isso. Agora vai lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Eu não vou me aprimorar mais aqui, porque a gente já deu para entender. Amém? Quem entendeu que aqui que Tiago está falando de obra de caridade? Amém? Agora, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Você volta um pouquinho aí. Efésios 2, 8. Olha o que Paulo está falando aqui. Agora já é o apóstolo Paulo falando de outro tipo de obras. Amém? De outro tipo de obras que as pessoas confundem. E aí começa uma briga sobre as obras da lei e as obras da fé. Tiago falou do quê? Das obras do quê? Da fé. Tiago está falando das obras da fé. E Paulo está falando das obras da lei. A gente vai aprender agora. Amém? Diz assim: pois, encontraram todos? Isso, diz assim: pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da... Foi salvo pelo meio de quê? Da fé. Não é isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí diz assim: e isso não vem de quem? De vocês, mas é um presente dado por quem? Por Deus. A salvação não é resultado de quê? Dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha, vamos lá? Lá Tiago está falando do quê? Que você já alcançou a salvação, já tem a fé e agora tem que manifestar as obras da fé. E aqui Paulo está dizendo que não é pelas obras da lei que você é salvo. Tá vendo? Ou seja, não é porque eu pratico as coisas boas que eu vou ser salvo. Ó, um está falando de caridade e um está falando de salvação. Tá vendo? Então, se fosse assim, o espírita era salvo? Porque eles são caridosos demais. São as pessoas mais caridosas que tem no mundo, são os espíritas. Não é isso? Mas não é por caridade que você vai ser salvo. Pela fé em Cristo Jesus. É introduzida pela fé. Agora, depois que eu adquiro a fé produz em mim
a bondade para ajudar o meu irmão. É o que Tiago está falando. Agora Paulo está falando de salvação. É um presente de Deus. Salvação é presente mediante o quê? Você creu em Cristo, aceitou Jesus como seu Redentor, seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados e viveu para Cristo. Aí é a fé que produz a salvação. A fé que um dia eu vou morar onde? É essa fé que vai fazer você se santificar. Porque a esperança da salvação, para isso você tem que crer. Você crê que um dia Jesus prometeu, você vai morar onde? Então, para morar no céu, eu digo, não, agora eu vou me santificar, eu vou praticar, eu vou viver. Eu creio, então eu vou me enquadrar dentro das condições impostas por Deus para que eu possa morar lá. Então eu vou trabalhar no aperfeiçoamento da minha vida. É essas obras que Paulo está se referindo. Ou seja, não é porque eu pratico os 10 mandamentos que eu vou ser salvo. Não, é mediante a minha crença em Cristo. Ou seja, o jovem rico era praticante de quê? Dos 10 mandamentos. Falou para Jesus, eu guardo desde pequenininho. Mas Jesus disse, falta uma coisa aí. Falta uma coisa para você ser salvo. Vamos completar isso aí? Vou conjecturar aqui com Jesus. Vamos completar isso aí? Você não diz que pratica a lei, você não é santão? Agora você tem que amar o seu irmão. Vende o que tu tem e dá aos pobres agora. Faz a caridade. Tá vendo? Tá vendo que tem que ser completo? Não pode ser pela metade? Jesus, ele já praticava as obras da onde? Da lei. Então não é as obras da lei que vai salvar ele. É o amor, a fé e o amor. Ou seja, ele já tinha uma crença. Faltou agora o quê? Uma crença na lei. Mas faltava crer no Filho de Deus, que fez uma proposta a ele. Faltava crer em Jesus, que fez uma proposta a ele. Agora você vai ter que ajudar teu irmão. Dá aos pobres agora. Ajuda os que estão com fome. Ajuda os que estão sem roupa. Ajuda os que estão necessitados. E ele não quis. Por quê? A fé dele era morta. A fé sem as obras é morta. Mas Paulo está falando que a salvação, não vem das obras. E o jovem rico também é prova disso. Se tu queres, o que devo fazer, Senhor, para ganhar a minha salvação? Jesus gritou, guarda os mandamentos. Tá vendo? E aí, ele já faz isso desde a minha mocidade. Mas o que é que me falta? Ele perguntou. Se tu queres ser perfeito, tá vendo? Aperfeiçoamento. É o que a gente está fazendo na terra. A gente encontrou Jesus, adquiriu uma fé com ele e temos que aperfeiçoar a fé. Mas a salvação já foi no dia que você se batizou. No dia que aceitou Jesus, já está salvo. Agora, o dia a dia vai te aperfeiçoando. E isso que Tiago estava falando é o contraste de Paulo. A Bíblia não há uma contradição. Está falando de contraste de tipo de filosofia. Paulo está falando de salvação e Tiago está falando de obras da fé, de caridade. Não é a mesma coisa. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia está falando de assuntos diferentes. Por isso que eu trouxe esse texto hoje, porque tem muita gente que não sabe isso. Tem muita gente que, eu dou dízimo na igreja, eu venho para a igreja, eu ajudo aqui, o irmão dou um saco de feijão, dou 1 quilo de arroz. Mas não crê em Jesus, não vai ser salvo. Mas tem uns que dizem que crê em Jesus, mas não dá 1 quilo de arroz a ninguém, também não vai ser salvo. E eu vou provar para você no final da mensagem. Então, a fé e as obras tem que andar junto. Só que tem que saber qual é a diferença da obra. Tem a obra da lei e tem as obras da fé. Não é pelas obras da lei que ninguém vai ser salvo, mas pelas obras da fé em Cristo Jesus. As obras da lei acabou em Cristo. Mas o Senhor disse assim, eu vim para aqui para cumprir a lei. Aí muita gente não entende. O que Jesus quis dizer quando eu disse eu vim para cumprir a lei? Jesus quis dizer que a lei, ele ia cumprir toda a lei para que eu e você não tivesse a obrigação de cumpri-la. Porque se a gente fosse cumprir a lei, nenhum de nós era salvo. A lei não salvou ninguém. A lei acaba em Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. Quando ele disse naquela coisa, está consumado. Ele cumpriu toda a lei para que eu e você não tivesse que viver debaixo do jugo da lei. Senão eu e você estava condenado ao inferno. Mas Jesus morreu, cumpriu toda a lei para que nenhum de nós tivesse que cumprir as ordenanças da lei, mas ser salvo mediante a nossa fé em Cristo Jesus.
e praticar as boas obras, porque fomos feitura de Cristo Jesus, criados para as boas obras. É o que vai dizer. Pois, ele vai dizer assim, ó. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou, versículo 10, para que fizéssemos as boas obras, que ele já havia preparado para nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus criou a gente para quê? Para as boas? De criação. De que criação Deus está falando através de Paulo? Você nasceu quando? Foi quando sua mãe gerou você ou quando você teve encontro com Deus? Com encontro com Deus. Então Deus fez você de antemão para as boas obras. O nascimento que foi dado a você mediante a sua fé lhe deu o desejo de praticar as boas. Vê o pacote completo, você já vê no programa. Está no menu. Só é acessar. Está todo completo. Tem todos os arquivos que você precisa. Você não precisa de adquirir isso. Já está com você. Se você foi salvo mediante a fé, as obras já estão dentro de você. O desejo de fazer as boas obras já está ali. Mas Paulo está falando das obras que produzem salvação. Não é essas obras. Tiago está certo. As obras que produzem salvação é aquelas obras de caridade. Juntamente com o quê? Com a fé. Mas Paulo está dizendo que as obras, que a fé é quem produz a salvação primeiro. Sem ela você não tem como praticar as boas obras. O ímpio também é da caridade. O maçom também faz. O da religião africana também faz. O homossexual faz. O ladrão lá no morro também faz caridade fim de ano. Dá comida a um bocado de gente, mas ele é traficante e ladrão. Então não é isso. Temos que separar o que é a prática das obras da lei e o que é a fé que produz as obras. É isso que está se falando. Agora a gente vai lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas. Aí volta um pouquinho só vai voltar, Maria. Só volta aí um pouquinho só. Uma página, 2 páginas. De onde você estava aí agora, volta 2 páginas. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Eu vou fazer isso aqui. Tá bom, estou gostando dessas aulas, porque dia de segunda-feira a gente tenta fazer com mais gente, aí vem só os obreiros. Aí eu quero compartilhar o conhecimento com a igreja. Amém? Encontraram? Diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ou seja, ninguém é aceito por Deus por quê? Por cumprir a lei. Somos aceitos por Deus por quê? Porque aceitamos Jesus. Não somos aceitos porque fazemos o que a lei manda. A lei manda não matar, não roubar, não adulterarás, não é isso? Não dirá falso testemunho. Isso aí, é um dever do ser humano. Isso é um dever do ser humano. Isso aí foi feito para isso. É um dever da gente. É certo roubar? É certo matar? É certo trair a esposa, o marido? É certo mentir? Porque falso testemunho é mentira. O pessoal pensa que falso testemunho é até bom falar disso. Falso testemunho é quando você vai lá e acusa alguém, não. É quando você mente. Qualquer mentira é falso testemunho. Falsas palavras. Não honrar pai e mãe, é certo? Desonrar pai e mãe, desobedecer, não é certo. Tudo isso aí traz consequência. Adorar imagens, é certo? Só existe um Deus. Guardar o dia santo, que na lei era o sábado, mas hoje Jesus disse que é qualquer dia que você guarda. Tem que guardar um dia para Deus. Tirar um momento, um dia para você orar, jejuar, entendeu? Vou até aproveitar. Quem faz um jejum por semana? Rapaz, não consegue fazer um jejum por semana? Tem que começar a pegar esse hábito, viu? Fazer um jejumzinho por semana, nem que seja pequeno, mas faz. Tira um dia para oração, entendeu?
um diazinho para orar, para jejuar. Tem um dia. Porque vai estar cumprindo. Vai estar fazendo o que Deus fez para a gente fazer. Tem um dia para Ele, um momento para Ele. Deus quer um momento para Ele. Que dia é? Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você escolhe o dia. Mas tem que ter um momento para Deus. Então, a gente tem que guardar os mandamentos. Mas guardar o mandamento não para ser salvo, aceito por Deus. Guardar porque é o certo. Porque o ser humano foi feito para isso. E quando a gente guarda os mandamentos, a gente não está tendo garantia de salvação. Porque a garantia de salvação é o quê? Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a garantia da salvação. É essa. E aí, eu li aqui, pronto. Agora você vai aí, para eu mostrar para você, em Mateus 25, 35. Mateus, volta aí, vai voltando. Mateus 25, a gente já vai terminar. Hoje é curto, eu vou só abrangir um pouquinho os comentários. E hoje é culto da palavra da libertação, culto que a gente tem de ensinamento, porque isso aí liberta a gente. Isso liberta a gente. Mateus 25, isso, Mateus 25, 35. Mateus 25, 35. Diz assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, e que lhe demos comida, ou com sede, que lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Olha, eles fizeram a pergunta. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Isso aqui é obra de salvação ou obra de caridade? Obra de caridade. Fruto de quê? Fruto da salvação. Fruto da salvação que você tem. Porque por amor Deus deu Jesus de presente, fez a caridade a gente, a misericórdia, e por amor nós fazemos para o próximo. Não foi isso que Jesus disse na palavra do samaritano? Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. E isso aí, quando nós dizemos assim: eu creio, eu acredito, eu tenho uma fé, eu sou salvo, e nós não mostramos as obras da salvação, as obras da nossa fé, então nós somos reprovados. Por quê? Porque o que está falando na nossa boca é mentira. Não foi o que o João disse? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E o amor faz você praticar as boas obras. É fruto. Não é ao inverso. Não é que as obras lhe produz fé e amor. Não, é que o amor e a fé lhe produz boas obras. E a igreja tem que aprender que primeiro se crê, se ama, e esse crer e o amar vai fazer você ser bom. Não é você ser bom para você crer e amar. É por isso que eu trouxe Tiago falando das obras da caridade e Paulo falando das obras da fé. Então a gente tem que entender qual a diferença. Então, nós estamos partindo hoje para o caminho de volta inverso. As pessoas acham que porque fazem, são salvas. Não, você é salva para fazer. Você crê para fazer. E não é você faz para crer. É isso? Por isso que tem pessoas achando que devolve dízimo na igreja é salvo. O meu dízimo, pastor. Eu sou fiel, devolvo o meu dízimo. Eu vou para a igreja todo dia. Eu chego ali, eu dou caridade. Eu faço assim. Lembra do fariseu e o publicano?
Senhor, ó, graças te dou porque eu não sou igual aquele dali. Ó, tá vendo? Eu vou para a igreja direto, eu dou meu dízimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço jejum. E aí o pobre coitado lá, humildemente, baixando a cabeça, batendo no peito: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus ditou: qual dos dois foi para casa em paz? Porque há uma hipocrisia no religioso. E o religioso acha que porque ele faz o bem, ele tem fé. Não, ele tem que ter fé para fazer o bem. Foi pela fé que Abraão deu Isaac, e não deu Isaac pela fé. Ele creu que Deus ia pegar Isaac das cinzas e ressuscitar. Ele creu que Deus iria devolver o filho dele. Então ele foi e deu. É igual a gente, quando a gente dá alguma coisa a alguém, ajuda alguém, nós estamos crendo que o Senhor não deixará faltar. Abraão sabia que ele não ia ficar sem um filho, que não ia faltar o filho para ele. Olha a palavra de Abraão. Ed falou até ontem aqui. 22:5. Fiquem aí. Eu e o menino vamos subir para adorar e voltaremos. Está no plural ou no singular? Ele falou: eu vou voltar. Eu falei: voltaremos. Ele cria que ele ia voltar com o filho dele. E ele foi na intenção de sacrificar. Por quê? Dentro de Abraão tinha uma fé. Essa fé produziu obediência, amor e obediência. Por isso que Tiago está dizendo que a fé sem obras, ou seja, eu manifesto uma fé e não produzo as obras da fé. Cadê as obras dessa fé? Onde é que está? Mostra aí. Tu diz eu creio, mostra aí se você crê. Como você crê? Como? Você acredita só da boca para fora? Você vê o irmão morrendo, você vê o irmão sofrendo, você vê o irmão chorando, você vê o irmão com frio, com fome. No Sermão do Monte Jesus ensinou: tem 2 túnicas, dá uma o quê? Dá uma a quem não tem. Dá o pão a quem tem fome. Isso é você fazer as obras porque você crê. E a gente tem que fazer a divisão entre esses dois extremos. Saber entender o que é fé para ser salvo e o que é fé para fazer. O que é você ter obras e o que é você ter as obras da lei. Obras da lei é uma coisa e obras de caridade é outra. A lei não dá lugar para caridade. É olho por olho, dente por dente. O que Jesus disse? Ouviste que foi dito: olho por olho, dente. Porém quem disse? Eu vos digo. Jesus, não foi? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos. Ou seja, faz as obras. Já que você diz que crê, mostra o teu amor e a tua fé. E tem muita gente como nós, eu me incluo nisso aí, que não tem essa sensibilidade de fazer o certo. A gente mistura as coisas. Tem gente hoje achando que guardar o Velho Testamento, olha o nome, Velha Aliança, vai levar ela para o céu. Tem gente achando que se ela pegar, vender tudo e botar lá no altar, ela vai para o céu. Porque ela acha que se ela botar no altar, ela está comprando ali a salvação, ou está mostrando alguma coisa. Não, nada a ver. A Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia manda você amar o próximo. A Bíblia manda você ter fé e mostrar a sua fé. E a Bíblia manda você crer em Jesus para ser salvo. É pela fé e não pelas obras. Nem pelas obras da lei, mas a caridade, ela vem acompanhada da fé. Mostra a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Porque a fé sem obras ou seja, não existe. Não existe, é sepultada. É sepultada. Ela é sepultada. Aí no versículo 41, depois ele dirá aos que estiverem à sua direita, à tua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês
não cuidaram de mim. Está vendo? A fé sem obras é morta. Ó o que Jesus falou. Ó. Depois ele dirá: aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda, afaste de mim vocês que estão debaixo da maldição de quem? De Deus. Ou seja, que praticam a iniquidade. Ou seja, vocês negaram o pão, negaram o agasalho, não foram visitar ninguém, negaram a Jesus, porque quando nós dizemos que cremos em Jesus, não manifestamos o caráter de Jesus, nós estamos negando a nossa fé. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante. O que é negar Jesus diante dos homens? É não manifestar o caráter de Jesus publicamente. É, como Ed falou, é pregar uma coisa aqui e lá fora não viver. É morta dizer que crê e não mostrar as obras dessa fé. Não tem nada a ver com lei. Está dizendo as obras de caridade. Tiago está falando. Eu estou me referindo ao assunto de Tiago, para a pessoa não confundir com o que Paulo estava dizendo. Lembra? Paulo estava falando de quê? Salvação mediante a fé e não pela lei. Porque senão Jesus não precisava vir. Estou errado? Se o povo já vivia na lei, Jesus não precisava. A lei estava lá. Jesus veio para quê? Para cumprir a lei, para a gente não cumprir. E Paulo está dizendo, e Tiago está dizendo: ó, agora vocês que dizem que tem fé, mostra a fé aí, pratica boas obras, ajuda o teu semelhante, seja bondoso, manifesta o caráter divino. Porque até o diabo crê dessa maneira e treme. Por que ele quis dizer que até o diabo crê? Porque o diabo crê, mas não pratica. O diabo crê em Deus e treme, mas o diabo é mau, é perverso. E ele crê em Deus e treme. Até os demônios creem em Deus e tremem, mas não pratica. Porque dentro do coração do diabo não há amor. Não cumpre o mandamento. Ele não ama a Deus sobre toda a força e nem ama o próximo como a si mesmo. Não consegue cumprir. O diabo não tem essa essência. Nós temos, mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que eu queria que vocês aprendessem. Se nós vivermos assim, como o nosso mestre ensinou, então a gente vai estar no reino dos céus. Jesus terminou assim, versículo 46. Terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para onde? Para a vida eterna. Ou seja, quem diz que crê e pratica o que é certo, as obras da caridade, do amor, elas vão para onde? E os que diz que crê e não pratica as obras do amor, vai para onde? Para o castigo eterno. Então, depois de aceitar Jesus, nós praticamos as obras do amor, as obras da fé, da fé que nós confessamos. Todo cristão que confessa a fé em Cristo tem por obrigação de fazer o bem, de ser caridoso, ser bondoso, amoroso. E caridade não é dar comida só não, gente. Caridade não é só dar comida não, um abraço numa pessoa. Tem gente que está carente de um abraço, depressivo, está ali, ó, almejando um abraço. Eu vi uma pesquisa outro dia na rua. O cara fez uma pegadinha, pedindo um abraço. Ele se fingiu de mendigo, todo sujo. Moça, me dá um abraço. Aí um sai, outro sai. Mas teve gente que abraçou o mendigo. Não se importou que estava fedendo, não se importou que estava sujo. Tem um abraço no mendigo, porque ele pediu um abraço. Mas você vai sair na rua abraçando todo mundo, mas a pessoa estava desejando um abraço. Você vai negar um abraço? Você vai negar um eu te amo? Isso aí é ser caridoso. Tem gente que não consegue ser caridoso dentro de casa. Dentro de casa não consegue. A pessoa dentro de casa, ela dá um bom dia, a outra não responde. Às vezes um bom dia é uma caridade. Tem gente que ninguém fala com ela. E quando alguém abre a boca e fala com ela, outro dia aconteceu um caso desse comigo. Eu estava na lotérica e tinha uma senhora lá conversando e ninguém dava atenção a ela. Ela estava botando para fora a chateação da vida, os problemas dela. Estava lá e começou a falar mesmo em voz alta. Eu acho que ela estava tentando chamar atenção. E todo mundo
todo mundo. Aí eu gosto de conversar um bocado, já não gosto. Aí eu falei, é mesmo, senhora, a situação é assim mesmo. Não, meu filho, é porque os filhos não gostam da gente demais, não. Os filhos da gente começou a botar para fora como ela era tratada pelos filhos dela. Que ninguém ligava para ela, que ninguém queria saber dela, que ela queria os filhos. Ó o CV, tá vendo aí? E eu comecei a conversar com ela. E ela ficou até chegar na hora do caixa. Ali. Aí eu fiquei assim em pé, esperei ela terminar de coisar e ela ficou lá fora conversando comigo um bocado. Aí eu vi a mulher sair com um semblante diferente. Ela só queria que alguém conversasse com ela. Ela estava precisando de atenção, ela não tinha ninguém para conversar. E às vezes a pessoa quer desabafar e você não, a pessoa, você não faz essa caridade de sentar e ouvir um pouquinho. Às vezes a pessoa não tem com quem desabafar. E isso aí é a gente manifestar os frutos da fé. Jesus fez isso. Jesus ouviu Nicodemos, que foi conversar com ele. Jesus ouviu todas as pessoas que foram até Jesus. Ele sentou e ouviu. E ajudou. E ajudou. Amém? Quem está entendendo? Quem sabe de fazer a diferença agora entre praticar as obras da lei, que não leva para a salvação, quem leva é a fé em Cristo, e praticar as obras da fé. Porque a fé sem obras é o quê? Então todo mundo que crê tem por obrigação de praticar o quê? As obras de caridade. E todo mundo que é salvo naturalmente pratica as obras da onde? Da lei. Ela não mata, não rouba, não mente, não se prostitui, não idolatra. Naturalmente, porque ela já foi salva em Cristo Jesus, mediante a fé. E é um presente de Deus, não vem de mim nem de você, não vem da gente, do nosso esforço. Foi o que disse lá em Gálatas, que nós não somos salvos e aceitos por Deus porque praticamos as obras da lei, mas sim porque cremos em Cristo. Sabe diferenciar agora? Um e outro. Quando alguém disser para você, mas não é mediante as obras, mas Tiago vai dizer, não, Tiago está falando da obra de caridade, e Paulo está falando das obras entendeu? Da lei. Então a gente sabe, e quando a gente sabe isso, o diabo não engana a gente é liberto. Porque toda vez que você passar por uma situação dessa, você vai entender que Jesus fez você para praticar as boas obras. Somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se nós não praticamos as obras da fé que confessamos, ela é morta. Ela é morta. Amém? Vamos buscar Deus. A Marilene tem mais 20 minutos para adorar. Né, Mari? Ela e Vitinho aqui na bateria. Vitor está quebrando um galho retado aqui. Gente, depois que eu tirar do ao vivo, eu vou pedir um favor para vocês. Amém? Depois que eu tirar aqui, que é coisa particular da igreja. Amém? Deus é bom. Deixa eu fazer. A gente faz a oração, que depois do louvor a gente já vai embora, né, Mari? Né? Vamos ficar de pé? A gente pode? Anotaram os versículos que a gente leu aqui? Se não anotou, eu vou botar lá na live. Eu vou botar lá depois, vou postar os versículos. Vocês anotaram. Ou senão depois do culto você me pergunta que eu dou os tópicos aqui. Glória a Deus. Senhor, Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem manifestado o teu poder, a tua graça. Deus, que o Senhor aceite, ó Pai, a nossa vida. Que o Senhor aceite, Senhor, as nossas ofertas de amor. Não só material, mas as obras, Senhor, nossas ofertas espirituais. Nosso coração, nossa dedicação, nosso amor para contigo. E que nós possamos, ó Deus, através da tua palavra, a cada dia, nós possamos, ó Deus, interagir contigo, conversar contigo e cada dia mais entender os teus pensamentos. Se a gente entender o Senhor, meu Pai, como vai ser bom. A gente vai poder levar o Senhor às outras pessoas. Só fala do Senhor quem conhece o Senhor. Só consegue mostrar o Senhor quem já viu o Senhor. Só consegue ser bom quem recebeu a tua bondade. Só consegue ter fé, mostrar fé, melhor dizendo, quem tem fé. Ninguém pode dar o que não tem. Nós aprendemos, ó Senhor, com Tiago, que a fé sem obras é morta.
A nossa fé tem que ser uma fé frutífera, uma fé que ama, uma fé que corresponde o que nós confessamos com os lábios, uma fé, Deus, aonde a cada dia nós mostramos a essência do teu amor para o próximo. E quando nós amamos e ajudamos os nossos irmãos, nós ganhamos almas para o Senhor. Nós manifestamos a tua graça. E eles também são contagiados por essa fé através, Senhor, dessas obras que o Senhor nos ensinou. Mas que seja primordial em nossa vida, meu Pai, a fidelidade para contigo, o caráter divino do Senhor em nós. Que o Senhor construa a cada dia, faça evoluir em nós o teu caráter, a essência dos teus pensamentos. Que nós possamos pensar como o Senhor, agir como o Senhor, falar como o Senhor, sentir como o Senhor, meu Pai. Para que o mundo olhe para a gente e veja a tua essência. Para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, Senhor. Para que possamos ser os bons, que quando teve fome, teve sede, era estrangeiro, estava doente, estava preso, foi acolhido, como o Senhor pediu que fosse. Meu Deus, ensina a gente a te servir, Pai. Ensina a gente a te adorar. Ensina a gente a se comportar como verdadeiros cristãos. Ensina a gente, ó Deus, a estar na tua presença. Ensina a gente, Deus, a olhar, meu Pai, a cada dia, meu Pai, para o nosso semelhante e ver a tua face. Porque o Senhor disse: quando fizestes a um daqueles pequeninos, foi ao Senhor que fizeste. Então quer dizer que quando a gente olha para uma pessoa sofrendo, nós temos que enxergar o Senhor ali, como se estivesse fazendo para o Senhor. Ah, meu Pai, então o Senhor está no mendigo, o Senhor está no enfermo, o Senhor está no preso, no estrangeiro, no faminto, no sedento. Ah, meu Pai, nos mostra a tua essência e nos conduz à salvação, Pai, para que nossa vida possa ter sentido e nós possamos estar contigo no dia do juízo, Pai. Deus, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o rosto da tua igreja. Que o Senhor, Deus, tenha bondade da tua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, meu Pai. Que o Senhor vá diante da tua igreja. Que o Senhor levante o rosto da tua igreja e dê a paz. E que a paz que a tua igreja recebe, Pai, seja a paz que o Senhor deu quando o Senhor disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Se o Senhor dá a paz, é permanente, é eterna, porque o Senhor é eterno. E que essa paz do Senhor, ela possa ser manifesta a todas as pessoas, através das obras da fé, na vida de cada um. Aonde quer que cada um da tua igreja vá, meu Pai, eles consigam sentir a paz do Senhor através deles, ó Deus. Que eles cheguem em casa em paz, e que nós possamos adorar o Senhor nesses louvores que nós vamos entoar de presente a Ti, em paz, em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus e ir embora para casa. Depois do louvor a gente está, ó, despedido. Amém? Glória a Deus.
Obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai. Que o Senhor cresça dentro de cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, manifestar o Teu amor, a Tua essência. Que nós possamos ser santos como o Senhor é santo. Que nós possamos, ó Deus, fluir a cada dia na essência do Teu Espírito. Que o perfume do Teu Espírito seja exalado em nós. Que nós possamos, ó Deus, amar mais, sorrir mais, ser feliz mais, ó Deus, na Tua presença. Que o nosso prazer seja estar contigo, Deus. Que nosso prazer seja, Senhor, te adorar, te buscar. Ah, meu Pai, te adorar cada dia, cada amanhecer, meu Pai. E que esse amor, meu Pai, completo, esse amor perfeito, esse amor verdadeiro, esse amor ágape, esse amor, meu Pai, infinito, Pai, seja o nosso amor, aleluia. Cresce, Jesus, cresce no coração deles, Pai, cresce no coração da Tua igreja, diminui a gente, ó Pai, aparece, Pai, sobre a nossa vida, manifestando a Tua graça da salvação. Aleluia, Senhor. Que Ele cresça, aleluia, para Ele cresça. Eu me mostrando. Vamos lá? E todo o seu amor, infinita humildade,